amigos, a lição que vocês vão ouvir é a da mais respeitável e importância, a meu sentido. Como a doutrina cristã, vocês chegam bem a conhecer, você vai combinando com vocês sabem o que eu vou te dizer. Ultimamente, chegado o tempo em que a profecia anunciava a vinda do sacrossanto Messias, mandou Deus a Zacarias, o anjo São Gabriel, dizer que teria um filho famoso em todo Israel. E por ordem do mesmo Deus que João se chamaria e que sempre memorável em toda parte seria. Foi esse São João Batista, o precursor do Messias, filho de Santa Isabel e do Santo Zacarias. Depois, passado algum tempo, foi um anjo a Nazaré, aonde a Virgem Maria assistia a São José, e achando a senhora só, sem que ninguém mais a visse, cheio de resplendor celeste, da parte de Deus que disse: Deus te salve, ó Virgem pura, cheia de graça infinita, entre todas as mulheres és do mesmo Deus bendito. Conceberás em teu ventre aquele Filho de Deus, o verdadeiro Messias, profetizado aos hebreus. Há de se chamar Jesus, do reino de Deus o Senhor. Há de se chamar Jesus, do reino de Deus Senhor. E da culpa original, há de ser o Redentor. Mas como pode ser isso se eu não conheço o varão? Me respondeu a senhora, cheia de perturbação: não temas, me disse o anjo, vendo assim tão perturbada, tens para com Deus a graça, nunca da culpa manchada. Por ordem do Espírito Santo, em seu ventre imaculado, há de ser Deus menino, verbo divino encarnado. Aí ouvindo a Virgem Maria, do anjo a anunciação, prostou-se em terra humilhada e disse com submissão: eis a escrava do Senhor, Senhor da imensa bondade, faça de mim, ó meu Deus, a sua santa vontade. Aí desaparecendo o anjo, ficou a senhora orando, com as mãos erguidas aos céus, e mil graças ao céu dando. Aqui tem, sumariamente, meu povo do coração, o singular e admirável mistério da encarnação. Como a senhora soubesse do anjo São Gabriel, que outra embaixada tivera sua prima, Santa Isabel, e passado muito pouco tempo, foi a visitar a saudosa, felicitando igualmente dela ser tão venturosa. Levava, então, a senhora, no seu ventre, dia a dia, levava o menino Deus, ainda mal se percebia. Guardando o exato segredo daquela visitação do prodigioso mistério da divina encarnação. E Santa Isabel que se achava já de 6 meses fechada, logo que chegou a ver-se com sua prima abraçada, sentiu improvisamente dentro de si tal movimento que todo o corpo convulso ficou naquele momento, absorta, Virgem Sagrada. Então é o que lhe anuncia o prodigioso mistério que o Senhor veio trazer. E é por isso que São João foi de Cristo o precursor, que das entranhas da mãe adorou o Redentor. Por espaço de 3 meses, durou aquela visita, felicitando a senhora com uma saudade infinita. O São José e a Virgem, com recíproca vontade, estava sempre vivendo em perpétua castidade. Então ele, vacilante, a reparar e observando o ventre da sua esposa,
se ia um pouco elevando. Aí tumultuosos cuidados faziam a delirar a virtude da senhora se poderia manchar. Porém, a imaginação, que em tal caso agora impera, ele procurava persuadi-la, o que de certo não era. Mas bem conhecia a senhora as mágoas do seu esposo e o fundamento que tinha para trazer desgostoso. Mas sempre se conservou num silêncio muito sério, deixando por conta de Deus a revelar o mistério. Entretanto, São José, no desconcerto que ele andava, não se podendo vencer o que tanto atormentava, falou bem o seu pensar, um projeto invariável de deixar a companhia de uma esposa tão amável. Mas eis que apareceu um anjo, que a terra do céu baixou, e de uma nuvem brilhante, dessa sorte assim falou: José, filho de Davi, suspenda a resolução de deixar Maria virgem. Dela nada se tema não, que o prometido Messias, do seu ventre virginal, permitiu Deus que encarnasse com graça celestial. E quando chegar o momento de nascer esse menino, foi o nome de Jesus, que é o verbo divino. Ficou São José suspenso, enquanto o anjo subia, lhe palpitando o peito do coração de alegria. Levando para os ouvintes o presente e o passado, por falar sobre os reis magos e a origem do rei Zago. Bem antes do nascimento de Jesus Cristo Messias, os profetas anunciavam a sagrada profecia, os reis magos anunciavam para a nova de alegria. A vida de Jesus Cristo passou a ser profetizada pelos profetas do mundo, com inspiração sagrada, e a grande obra divina passou a ser desejada. Eles diziam que nascia um sagrado onipotente do ventre de uma virgem que de Deus era temente, que seria o rei divino para reinar eternamente. Tudo foi profetizado, conforme Deus Pai queria. Tempo depois, surgem os magos, com alta sabedoria, conhecedores a fundo do símbolo da astrologia. Aprofundado em ciência de alto conhecimento, tiveram a confirmação daquele acontecimento, que a estrela apareceria na noite do nascimento. E eles, muito devotos da santa religião, acreditou na promessa do autor da criação e muito bem se prepararam para a peregrinação. A terra dos três reis magos, eu também quero narrar, conforme o que estava escrito da peça Rei Baltazar, Belchior de Oriental e da Celilça Rei Gaspar. Belchior, naquele tempo, estava desorientado porque a sua própria irmã ele tinha desonrado. E só sofreu pesadelo naquele triste pecado. Na cidade de Celilça, procurou o rei Gaspar, perguntou o que faria para Deus lhe perdoar, e o rei Gaspar o convidou para também viajar. Então eles, confiantes no que ia acontecer, acreditou na promessa que havia de oferecer, e quando nasceu seu menino não teve tempo para perder. Quando foi na hora certa, a estrela apareceu, e os magos disseram alegre, Jesus Cristo já nasceu, e tudo foi profetizado conforme Deus prometeu. No mesmo instante se aprontaram com a maior felicidade, montados em dromedários com grande ansiedade, e o povo se admirou vendo aquela novidade.
A estrela se moveu, lentamente foi andando, os magos do Oriente também foram caminhando, e uma grande romaria também foi acompanhando. Rei Gaspar, Baltazar, Melchior e companhia, acreditava na estrela que no firmamento surgia, quem via se admirava porque de nada sabia. Com destino ao Ocidente, foi que eles viajaram. Chegaram em Jerusalém, o rei Herodes encontraram e sobre o grande nascimento, os magos lhe informaram. Herodes recebe os magos com grande perturbação. Aonde nasceu o menino, ele indagou com precisão, querendo saber de tudo, já pensando na traição. Mas o Santo Deus poderoso, lá do alto céu sabia, o destino de Herodes era usar a tirania e assassinar o menino filho Pedro de Maria. Sabendo que o magos era falso e desumano, ou fez que ele despedisse daquele moço de ano, mas seguiu o dia certo, que era o laço soberano. Na verdade, a linda estrela, o tempo todo estava ausente. Quando eles deixaram Herodes, ela brilhou novamente, ensinando os viajantes o caminho corretamente. Já a caminho de Belém seguiu a peregrinação e os magos confiantes naquele lindo clarão era o verdadeiro guia, não precisava de informação. Quando chegou no lugar, e a estrela foi parando por cima do Matabana, e os magos foram chegando, por amor e por respeito, foram se aproximando. Quando viram a Virgem Santa e o menino Jesus nascido, prostraram o joelho em terra, deram um braço concebido e viram que Deus cumpriu o que tinha prometido. E eles, já preparados para esses tempos vindouros, tiraram os seus presentes para cumprir os tesouros. E o presente era mirra, era incenso e era ouro. Maria e o varão José estavam muito contentes ao ver o seu santo filho receber esse presente e também ser adorado pelos três reis do Oriente. Não foram só os reis magos que a Jesus adoraram, os árabes e os pastores e outros magos lá chegaram, beijaram o pé do menino e deu uma nova. Sem saber do meu transporte, e defesa da bandeira deu a vida pela morte. Eu encontro muita inveja porque a guerra cumprida, ela pode chegar Zé Ruim que vai voltar na batida, tudo porque a minha rima pelo povo é mais querida, e é por essas que agora eu vou fazer a despedida. Encontrei a porta aberta para chegar nessa parada, vi olhar vocês, brilhando eu vi na minha atuada, pena que entra mais rápido às horas da madrugada. Você desculpa alguma coisa da minha rapaziada? Chegou, mas tem que ir embora. É assim a caminhada. Obrigado sincero, senhor muito louco, que Davi que eu deixei de ser atado no povo. Então, Pai, a Salve Maria, e Pai Nosso é muito pouco. Meu povo fica com Deus. E eles têm um susto. Está me derrubado do código, eu digo que sou Francisco. Só se alguém tiver a força maior do que o próprio Jesus Cristo. Desejar o mal para os outros. Quando volta, só na missa, desejo a todos um feliz ano e também um feliz mês. Muito obrigado por tudo. Vocês esperaram a vossa vez. Fica com Deus que eu já vou. O divino Santo Reis. Eu nasci para ser palhaço, para ser bom, meu filho. De receber elogios sem querer com isso mesmo. Você desculpa a malação desde a hora que eu cheguei. Eu vou embora com Deus. Para onde eu vou, não sei. Mas bate palma para essa folia aqui. Muito obrigado pelo meu Deus. Valeu, gente.